importante a gente pensar numa escala muito menor os corantes naturais. Então, como que eu posso produzir respeitando o tempo da natureza, né? Em uma outra escala, em uma outra lógica. Bom, quando a gente fala de moda, né, a gente está falando de comportamento, de como é o ciclo de tendências, né? Então surge uma tendência, daí essa tendência se massifica, depois essa tendência cai, depois surge uma nova tendência. Então todo esse movimento social, cultural, né, como as pessoas se expressam. Daí quando a gente está falando de têxtil, a gente está olhando para tecnologia têxtil, né? Todo o desenvolvimento que é a gente pensar nas fibras, a gente pensar na construção dos tecidos, quais são as tecnologias envolvidas, o beneficiamento. Então, é olhar como que essas duas coisas se unem, né? Então, moda, consciência, ele surge disso, né? Então, a gente está olhando para história da moda, sociologia da moda, comportamento, mas ao mesmo tempo a gente está olhando para as tecnologias envolvidas para a gente chegar nos tecidos, nas roupas e tudo mais, né? Então, quando eu cheguei aí nesse nome, eu achei que ele realmente era um nome muito interessante. Então você falou, né? Que ele brinca com essa coisa do consciência e da ciência. Se a gente pensa que a gente está dentro das bolhas, né? Então eu estou dentro da bolha da academia, né? Então eu tô lá e tá fazendo pesquisa. E ali tá acontecendo muita coisa interessante, né? Tá fervilhando pesquisas que são muito interessantes, mas isso não sai dali, né? Então eu acho que observar também divulgadores científicos, né? Por exemplo, eu acompanho Átila, Pirula, então são pessoas que foram referências para mim para eu começar a pensar, não, pera, então é interessante, né? Vamos fazer isso, vamos divulgar a ciência que está fazendo assim, que está sendo feita, né, dentro dessa área. E aí, não só falar, olha, o que a gente está fazendo, mas também criar diálogos, né? Então, a ideia do Moda Consciência não é só trazer o conhecimento científico dentro da academia, mas quais são as técnicas tradicionais, quais são as pessoas, os pequenos artesãos, os pequenos produtores, né, os artistas têxteis. Então, como a gente pode dialogar aqui e mostrar que tem muito conhecimento fervilhando por vários lugares. Bom, desde a minha graduação, eu fiz graduação em Têxtil e Moda na Universidade de São Paulo e mestrado em Têxtil e Moda também, né? E aí, desde a graduação, eu comecei já a pensar nessa relação de moda e sustentabilidade, né? Então, como que a gente pode fazer para que uma indústria tão poluente a nível global possa ser menos poluente e também, né, pensando nessa questão de relações sociais também, né? Não só impactos ambientais, mas toda essa questão socioambiental da indústria da moda. E aí, lá na graduação, eu comecei a pensar nessa relação de tingir tecidos com corantes naturais. E aí foi quando eu fui me aprofundando, fui trabalhando com pesquisadores e professores que já trabalhavam com tingimento natural. E aí foi repensando, né, essa forma nossa de tingir roupas, né, tingir tecidos, que os corantes sintéticos geram grandes impactos, né, ambientais. Então, a partir dessa premissa, eu fui caminhando aí nesse pensar moda e sustentabilidade. E aí, no mestrado, eu já me aprofundei um pouco mais, né? Já fui partir para trabalhar com espécies nativas e pensando nessa relação também de plantas locais, né? Produção local, quais são as cores do Brasil. E aí, só que o meu trabalho de investigação no mestrado, ele foi muito mais trabalho laboratorial. Então eu coletei essas plantas, daí fiz extração, daí fiz análises químicas, fiz tingimento. E agora no doutorado eu ainda continuo olhando para o processo produtivo, mas eu expando um pouco mais, não só olhando para o tingimento natural, mas toda a produção têxtil. Então como pensar essa produção têxtil de uma forma muito mais sustentável. No meu trabalho de conclusão de curso de graduação, eu fiz o levantamento de plantas corantes no Brasil. Então, quais são as plantas que podem gerar cor, né, e que estão aqui no Brasil? Não foi um trabalho que eu tingi com todas essas plantas, mas eu fiz uma pesquisa bibliográfica, então de outras pesquisas que já indicavam que essas plantas dão cor e quais são as cores que elas dão.
E aí, dentre essas espécies, eu selecionei algumas para eu trabalhar no mestrado. Então, a princípio, eram 6 espécies, eram cascas de árvores nativas, e depois eu fui afunilando e fiquei com 2, que é a sangra d'água e o barbatimão. Então, eu analisei a casca dessas 2 espécies para o tingimento, né? Então, quais são as cores resultantes, se tinha propriedades antibacterianas, e qual que é a solidez de cor, né? Então, a solidez de cor é qual a durabilidade desse corante no tecido. Então, tanto, sei lá, quantas vezes eu tenho que lavar para esse corante sair, ou se na luz do sol ele vai se degradar. Então, foi nesse sentido. Bom, eu acho que primeiro isso da gente observar a natureza, as possibilidades, eu acho que isso é incrível, né? Porque a gente tem maravilhosas cores, né? Mas se a gente pensar na relação do ser humano com essas cores naturais, é um conhecimento milenar, assim. Então, né, há milhares de anos o ser humano ele tinge com corantes naturais, né? Então, quais são as cores? Até meados do século XIX eram corantes naturais. Em meados do século XIX que surgem os corantes sintéticos, então antes disso é tudo natural. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando que, por exemplo, tecidos de fibras sintéticas não tingem com corantes naturais. Porém, né, alguns tecidos, é porque a gente tende a colocar tecidos sintéticos, fibras sintéticas, numa grande categoria, né? Mas cada fibra sintética tem uma característica muito específica. Então, por exemplo, se a gente pega a fibra de poliamida, ela tem uma estrutura química que é muito parecida com as fibras proteicas, como seda, lã. Então, sim, a poliamida a gente pode tingir com corante natural e ela vai dar uma cor até bem intensa, né? Porque na seda, na lã, a gente também tem essa cor intensa. Então, isso acontece também na poliamida. Mas se a gente for, por exemplo, para o poliéster, aí ele já tem uma estrutura química muito diferente. E aí sim a gente não vai conseguir ter um resultado interessante, aí a gente não vai conseguir tingir. Porque ele até, quando a gente vai tingir com corante sintético, a gente precisa colocar uma pressão e uma temperatura muito alto para que a fibra abra e o corante entre. Então, mas existe também estudos com corantes naturais para tingir poliéster. Mas acho que qual que é o ponto aqui da questão das fibras, né? Então a gente analisar o que é interessante a gente tingir fibras naturais porque é um corante natural, né? Então isso pode ser uma forma da gente pensar, não, eu quero tingir só fibras naturais porque é um corante natural, né? Mas falar que não tinge corante sintético, fibras sintéticas, aí já é uma questão de que não, na verdade tinge e tem muitas pesquisas nesse sentido, assim, tem vários artigos que mostram essa relação de tingimento de fibras sintéticas, até fibra acrílica também, com corantes naturais. Pensando assim, né, quais são os tipos de tecidos mais comuns, né, que existem? A gente dividiria em 3 grandes classes, né, que é o tecido de malha, que para a gente pensar um pouco como que é o tecido, se a gente pensar no tricô, é a mesma estrutura do tricô. Só que daí a gente consegue fazer tecido, por exemplo, de camiseta, né? Só que a gente vê a estrutura, é praticamente a estrutura do tricô, que ele é feito com agulhas, né? Um fio vai passando e vai, né, se cruzando nos outros. A gente tem a classe dos tecidos planos, que aí a gente tem fios que vão estar no sentido do urdume, né, na longitudinal, e na transversal a gente tem os fios de trama. E esses fios eles vão se tramando e tal e vão formando padronagens, né? E a outra classe são a classe dos não tecidos, né? E aí também a gente tem várias formas diferentes de fazer esse não tecido, né? Então, o não tecido, ele não é feito com fios, ele é feito diretamente com fibras. Então, a gente joga as fibras e essas fibras são consolidadas. E essa forma de consolidar as fibras tem várias formas, né? Por aquecimento, por meios mecânicos, então a gente vai agulhando e essas fibras vão se juntando, térmico, químico. Então, tem várias formas de a gente consolidar e fazer um não tecido. E aí vai ter várias aplicações também. O foco das oficinas é realmente isso, né? Como que eu posso tingir estando na minha casa? Então, sim, todo mundo consegue fazer. Então, o que a gente precisa ter são materiais, né, equipamentos próprios para isso. Então, a gente não vai cozinhar na mesma panela que a gente fez feijão. O ideal é ter panelas próprias, materiais próprios, colher e tal.
E aí o que a gente precisa ter é um fogão, né, as plantas, o tecido, os mordentes, e aí a gente consegue fazer todo o processo em casa. Então é bem tranquilo, assim. Né? Claro que requer, por exemplo, é importante ter uma balança, porque todo o processo é feito com base no peso do tecido. É importante a gente ter um termômetro para a gente medir a temperatura em certas etapas do processo de tingimento. Então tem alguns materiais que são importantes a gente ter ali e observar. É claro que a gente consegue também comprar, principalmente fora do Brasil, corante já pronto, né? Então os corantes em pó. Mas aqui a ideia é realmente, vou pegar a casca de cebola todo mundo tem ali, na hora de cozinhar vai juntando a casca, e daí pega essa casca, faz um extrato, e aí desse extrato a gente usa para tingir. Bom, eu acho que aí a gente tem que pensar algumas questões, né? Primeiro, como a indústria é consolidada hoje. Então, se a gente pensa, por exemplo, o fast fashion, que é lançamento de coleção a cada 15 dias, 10 dias, né? É uma loucura, né? Uma escala muito grande, uma produção muito acelerada. Então imagina se a gente coloca corante natural para atingir tudo isso. Aí vai ter um grande impacto ambiental também, né? Vou fazer monocultura de urucum, sabe? Eu vou, começar a coletar casca de barbatimão e daí... Então vai gerar uma super devastação. Então a ideia realmente é a gente pensar numa escala muito menor os corantes naturais. Então, como que eu posso produzir respeitando o tempo da natureza, né? Em uma outra escala, em uma outra lógica? Aí a gente vai no sentido de até contestar o nosso próprio sistema de produção e consumo, nosso sistema econômico, né? Então, como que a gente pode realmente pensar uma indústria têxtil que não gere impactos socioambientais, né? E que todo mundo consiga ter acesso também, né, a produtos de qualidade e não essa loucura, né, que é aí a produção do fast fashion, a produção têxtil atual. Se a gente, até, por exemplo, uma das aulas que eu dou lá para os meus alunos é como a gente precificar. E aí a gente começa a colocar a ponta do lápis, né, quanto que eu vou gastar de tecido para fazer uma peça? Uma coisa é eu ir lá e comprar uma pequena quantidade de tecido. Outra coisa é uma indústria que já vai comprar rolos e rolos de tecido. É claro que ele vai ter um poder de barganha ali com os fornecedores muito maior. Ele vai conseguir valores menores, né, na hora de comprar a matéria-prima. Então, quando a gente pensa numa produção que é em pequena escala, né, que tem um processo artesanal envolvido ali, um processo manual, que vai demorar mais, aqueles produtos eles vão ficar mais caros. Na fast fashion, a gente consegue valores muito menores, porque aí, quando a gente vai olhar para a cadeia, o que a gente vê? Como que é a remuneração de quem está costurando aqueles tecidos? Qual é a qualidade daquele material que está sendo feito aquelas peças? Né? Então, a gente precisa olhar, né, expandir esse olhar, porque a gente consegue esse tipo de preço, esse preço muito baixo, por conta de tudo isso. Né? Então, como que é a condição do trabalho dessas pessoas que estão costurando, que estão participando dessa cadeia? Né? Qual que é a remuneração? Não é uma remuneração justa. Né? Então, acho que a gente tem que olhar isso, então por isso que a gente tem essa diferença de preços. E é claro, e mais uma vez aí coloco, né? Então a gente precisa realmente repensar o nosso sistema econômico, porque todo mundo teria que ter o direito de ter produtos de qualidade, né? E produtos que não explorem outras pessoas, né? Então se a gente está num processo assim, então acho que tem muitas coisas anteriores, acho que é para a gente contestar, para a gente refletir, para a gente construir juntos. Olha, eu acho que a gente tem que caminhar muito ainda. Por exemplo, quando eu fiz graduação, a gente não tinha uma disciplina focada em moda e sustentabilidade, né? Então a gente vê esse tema em várias disciplinas de várias formas, sabe? Mas talvez ter disciplinas que são focadas mesmo para a gente pensar isso. É claro que moda e sustentabilidade a gente pode pensar em várias formas diferentes, em várias abordagens diferentes e em diferentes linguagens. Mas é interessante a gente começar a colocar muito mais isso.
Então, acho que a gente precisa, né, olhando para todos os cursos assim de moda, a gente precisa cada vez mais aprofundar. É claro que existem também cursos que são focados nisso, às vezes pós-graduação, e isso acho que vai entrando transversalmente em várias disciplinas, né? Mas eu acho que a gente precisa caminhar muito mais, né? Fora do Brasil, isso está muito mais fortalecido. Né? Então, eu acho que a gente precisa talvez olhar mais para esses modelos que discutem muito mais a questão da moda e sustentabilidade e começar realmente a colocar de uma forma muito mais intensa aqui no Brasil. Eu acho que primeiro eu tenho algumas ideias norteadoras de temas para trabalhar ainda no Instagram, né? E a ideia é crescer mais, fazer mais postagens. Por exemplo, uma das coisas que eu pretendo fazer é, a partir dessa coisa dos tecidos, né, que a gente discutiu aqui, então dentro dos tecidos planos, quais são os tipos de tecido plano, sabe? Quais são os tipos de tecido de malha? E aí a gente se aprofundar mais para a gente entender, porque às vezes acontece algumas confusões na hora da gente classificar, da gente entender, da gente confunde fibra com tecido, com nome comercial, enfim. E a ideia é partir também para o YouTube no futuro, né? Para a gente ter vídeos que são mais, talvez trabalhar um tempo maior, para a gente poder também dialogar, aprofundar em alguns temas, né? No Instagram eu quero também começar a fazer uns vídeos, mas acho que os vídeos ali naquele formato são um pouco mais curtos, né? Então ir para o YouTube para fazer um pouco mais de conteúdo, um pouco mais aprofundado em determinados temas. Boom.